Marilene 9.1 e o assunto é esse aqui, ó, PFC, que é princípio fundamental de contagem, tá? O que é o princípio fundamental de contagem? Observe. Princípio fundamental de contagem, o que a gente chama de PFC. Esse assunto, pessoal, ele está lá nos livros de matemática do segundo ano do ensino médio, tá? Aí que eu faço uma pequena introdução, bom? A nossa aula vai ser bem corrida em relação a resolver questões, tá? Muita questão da CESP e UNB que eu botei aqui, muita, acho que bem umas 15 da CESP, tá? Bem, o que é, Marilene, análise combinatória? O que é análise combinatória? Cara, análise significa analisar. Eu vou analisar, eu pego uma coisa e vou analisar. E combinatória significa combinações. Então, o que a gente vai ter aqui são combinações. Eu vou pegar um conjunto de coisas e vou combinar da forma que eu achar que devo. Como assim, Marilene, um conjunto de coisas? Vou dar um exemplo aqui rápido. Se eu pegar aqui um conjunto A, B, C e D, isso aqui é o conjunto, ó, conjunto A. Eu posso pegar esse conjunto e combinar coisas. Por exemplo, eu posso combinar o A e o B, posso combinar o B e o C, eu posso combinar o B e o D, eu posso combinar o A e o C, eu posso combinar o A e o D. Então, observe que eu estou combinando, ó. Eu estou combinando elementos. Eu estou combinando elementos de um único conjunto. E quando eu analiso cada parte dessa, eu estou analisando combinações. Então, combinação, análise combinatória eu vou analisar combinações de um grupo. Então, primeiro eu preciso entender quem é esse grupo, e a partir de entender quem é o grupo, aí eu começo a trabalhar essas combinações. Marilene, essas combinações vão ser como? Porque você combinou de dois em dois. Você pegou o A e o B e o C. E se eu pegar o A, o B e o C, depois o B, o C e o D, e depois o A, o C e o D, e aí sucessivamente? Pode? Pode. A gente está pegando aqui combinações dentro do conjunto A que tem os elementos A, B e C. Então, análise combinatória é estudar todo tipo de combinação que tem dentro de um conjunto. Então, aqui, já de cara, você precisa saber. Para resolver esse tipo de questão, você precisa saber quem é o conjunto e que tipo de combinação essa questão está pedindo, tá? Outra coisa importante, ela visa aqui, ó, desenvolver métodos que permitam contar números, né? De quem? Dos elementos de um conjunto. Sendo estes elementos agrupados, né? Ou seja, agrupamentos, formados sob certas condições. Então, observe que aqui na primeira, a minha condição... Deixa eu voltar aqui. Observe que aqui na minha primeira, a minha condição era organizar de 2 em 2. Já na minha segunda aqui, a minha condição era de organizar de 3 em 3. Então, são condições. Então, cada questão... Por que eu considero a análise combinatória difícil? Cada questão de análise combinatória tem o seu próprio universo. Cada questão requer um desafio, tá? E são muitas questões, tá? Então, a análise combinatória é isso. Marileno, e a gente dividiu a análise combinatória como? Como é que eu estudo isso? A primeira coisa que a gente vai estudar é o princípio fundamental de contagem. Vamos lá. O princípio fundamental de contagem, ele vai ser... À primeira vista, pode parecer desnecessário a existência de métodos. E, de fato, vocês vão ver que a gente vai resolver muita questão aqui, muita questão de cunho lógico, né? Mas isso é um fato, né? Se o número de elementos que queremos contar for pequeno. Então, se eu pegar um conjunto que nem esse que eu mostrei, A, B, C, D, você pode fazer 1000 coisas aí sem precisar de fórmulas. No entanto, se o número de elementos a serem contados, né, ou analisados for grande, esse é um trabalho brutal. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns números, tá? Inclusive, vou até usar a calculadora, vou mostrar para vocês aqui alguns números, tá? E torna-se impossível se você não usar um método. Então, tem questões que é quase impossível um ser humano resolver numa prova se não souber os métodos de análise combinatória. Tá? Que eu digo os métodos, eu digo assim, entender a questão e aplicar a fórmula correta. Porque para cada tipo de agrupamento, a gente tem uma fórmula específica. Tá? Então, essa primeira parte é muito para a gente entender como é que funciona isso. Tá bom? Então, aqui a gente já começa os exercícios. Ó.
Aqui já começa o primeiro, tá? Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer é resolver questões. Bom? E aí eu coloquei aqui, parece que 5 exemplos, coloquei 10 questões resolvidas e coloquei 10 questões de concurso, tá? E a gente tem 40 minutos, a gente vai fazer isso aqui tudo numa chibatada, tá? Aí, Cláudio, tu tá me ouvindo? Aí eu quero te pedir o seguinte, cara, nessa primeira aula que a gente está trabalhando, nem que eu atrasasse a tua, mas eu só queria terminar essa aula quando eu terminasse essas questões, pode ser? Pois valeu. Pois vamos começar. Então, o primeiro exemplo de análise combinatória diz o seguinte, ó. A é um conjunto de números de dois algarismos distintos formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3. Cara, observa. Esse A é um conjunto de números, tá? Que eu formei agrupando de dois em dois algarismos de formas distintas, formados a partir dos dígitos 1, 2 e 3. Então, Marilena, o que é isso? Vamos lá. Primeiro, a definição, que quando a gente vai trabalhar com números, uma coisa é algarismo, outra coisa é número, tá? Toda vez que eu falar em algarismo, você vai lembrar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Isso são algarismos, tá? Marilena, o 1 é o quê? É um algarismo e um número. O 12. 12 não é algarismo. O 12 é um número, tá? Então, presta atenção nessa diferença. Observe que aqui ele chama dois algarismos, né? Números é uma coisa, algarismo é outra, tá? Por exemplo, esse primeiro aqui é o número 12, mas o número 12 é formado por dois algarismos, o algarismo 1 e o algarismo 2. Então, quando ele fala de algarismo, ele está falando do número em si. Quando ele está falando de número, aí é a combinação. Eu posso ter 184, 95 e aí vai. Bom? Então, observe que eu montei um grupo A formado por algarismos distintos. Aí vamos lá. Marileno, a palavra distintos quer dizer o quê? Quer dizer diferente. Diferente. Marilena, eu vou usar essa palavra, você vai usar essa palavra aí em quase todas as questões. E aí, para a gente diferenciar um elemento do outro, a análise combinatória trabalha com restrições. Marilena, o que são restrições? Por exemplo, quando eu digo que eu vou montar números com algarismos distintos, então já é uma restrição. Se você olhar o conjunto A, não tem nenhum número 11, não tem o 22 e não tem o 33. Você podia dizer assim, mas eu posso montar o 33 porque eu estou usando o 3 duas vezes. Só que como a questão diz que quer algarismos distintos, então o 11 não tem algarismo distinto, é 1 e 1. O 12 não tem algarismo distinto, é 22, 2, 2. O 22, né? O 33 não tem algarismo distinto, é 3, 3. Então, nesse caso da combinação, quando a gente olha para esse conjunto, ele está beleza. Aí eu te pergunto, cara, como é que eu vou conseguir saber que são 6? Porque eu posso montar, como eu fiz lá no primeiro conjunto, o A e o B, o C, eu posso montar. Beleza. Agora, se em vez de do 1 ao 3, eu dissesse do 0 ao 9, e eu não quero com 2 algarismos, eu quero com 5 algarismos. Se vocês não têm noção do trabalho que dá se você fosse fazer isso na mão. Marilene, então vamos lá. Se eu fosse resolver essa questão, como é que eu ficaria? Como é que a gente resolve essa questão aí na análise combinatória? Bem simples. Vamos analisar. O que ele quer? Ele quer isso aqui, ó. Ele quer algarismos, ou ele quer números com dois algarismos, tá? E números com dois algarismos são números que têm, vou colocar logo aqui a fórmula mágica, que tem aqui a unidade e aqui a dezena. Concorda? Unidade e dezena? Beleza. Aí eu te pergunto, eu tenho quantas opções de números? Vamos começar assim. Eu vou preencher bem aqui a dezena. Quantos números eu posso colocar na dezena? Eu posso colocar o número 1, eu posso colocar o número 2 e eu posso colocar o número 3. Então, eu tenho três opções para me colocar nas dezenas. Então, aqui nas dezenas eu boto um 3. Fechou. Vamos lá. Agora, eu vou preencher as unidades. Madaleno, se eu usar um número, se eu pegar, se tem 1, 2, 3, vamos pegar aqui, tem um 1, tem um 2, tem um 3. Vamos supor que eu bote aqui nas dezenas, eu escolho o número 1. Escolhi, pronto.
Cara, se eu escolhi, eu tenho que tirar ele. Ele não entra mais na minha contagem. Por quê? Porque a questão pediu algarismos distintos. Então, se ela pediu distintos, eu escolho um e tiro ele. Sobra quantas opções para me colocar nas unidades? Sobra 2. Então tá aí, ó. Para mim resolver essa questão, basta que eu faça isso. Para as dezenas eu vou ter 3 opções, eu vou ter o número 1, eu vou ter o número 2, eu vou ter o número 3 como opção. E para as unidades eu vou ter 2, porque eu já escolhi 1, então sobra 2. Então aqui vai ficar 2 vezes 3, 6. Pronto. Olhe quantos grupos eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu consegui chegar no número 6 sem precisar ficar montando os grupos, tá? Então esse aqui é o exemplo mais clássico, mais simples que a gente vai usar de análise combinatória partindo do princípio de PFC, ok? Outras restrições é quando a ordem dos elementos importa e quando a ordem dos elementos não importa. Neste caso, a ordem importa. Mas a gente não vai trabalhar com essa definição agora, porque isso vai ser em aulas futuras, tá? Segundo exemplo. Olha o que ele diz aqui no segundo exemplo. Diz assim: para ir a uma festa, uma pessoa veste um par de sapatos, uma calça e uma camisa. De quantas maneiras diferentes essa pessoa pode ir vestida a uma festa se ela dispõe 2 pares de sapatos, 3 calças e 3 camisas? Marilena, eu vou ter que montar isso aqui. Camisa 1, camisa 2, camisa 3, calça 1, calça 2, calça 3, sapato 1, sapato 2. E aí eu vou começar a montar de jeito nenhum. Não faça isso. Se você for fazer isso aí, você vai arriscar a sua prova todinha e corre o risco de você errar. Tá? Não faça isso. Ok? Então, Marilene, como é que eu vou resolver isso aqui? Cara, olha como é que tu tem que se organizar. Tu tem que se organizar assim. O que ele vai precisar? Sapato, calça e camisa. Aí tu vem botar aqui, ó. Bota um tracinho, vezes tracinho, igual. Por que 3? Porque aqui eu vou ter o número de sapatos, aqui eu vou ter o número de calças e aqui eu vou ter o número de camisa. Ok? E aí eu vou eu vou preencher isso aí. Então vamos lá. Eu tenho quantos pares de sapatos? Ele me disse, ó, eu tenho 2 pares de sapatos, então aqui é um 2. Eu tenho quantas calças? 3 calças, então 3 aqui. Eu tenho quantas camisas? 3 camisas, 3 camisas aqui. E eu faço a conta. 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 6, 18. Então eu vou ter, eu não, né? Essa pessoa vai ter 18 maneiras de se vestir. Ela pode ir com a camisa 1, calça 1 e sapato 2. Eu sei lá que sapato é, mas isso aí é uma das formas que ela pode se vestir. Ela pode ir com a camisa 3, a calça 2 e o sapato 1. Então, se eu for fazer todas as possibilidades escrevendo, eu vou ter 18. O que vai acontecer? Vai acontecer de lá pelo meio eu errar, esquecendo alguém, ou colocando alguém a mais, ou repetindo. Então, para você fazer essas combinações, eu não aconselho você a fazer no braço. Eu aconselho você a fazer a conta. E você observe, vamos lá. A primeira questão eu só usei multiplicação. A segunda, só multiplicação. E até o final, o que a gente vai usar é multiplicação. Tudo que a gente vai usar aqui é multiplicação. É a única operação que a gente vai usar na aula de hoje, é a multiplicação. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês sabe multiplicar. Agora, saber multiplicar é uma coisa. Saber o que multiplicar, aí é outra diferente. Aí é onde entra a questão da interpretação, aí é onde entra a questão de você compreender o que está sendo escrito e saber o que ele quer. Muito importante, tá? Vamos lá. Exemplo 3. O exemplo 3 eu coloquei os agrupamentos só para vocês entenderem que isso não é simples. Se liga. O conjunto C das sequências da... cadê, meu Deus? Ó, C é o conjunto das sequências de letras que se obtém mudando a ordem, isso aqui tem um outro nome, tá? Mudando a ordem das letras da palavra raio. Quando a gente muda a ordem das letras em uma palavra, ela fazendo sentido ou não, a gente chama ela de anagrama. A gente vai ter isso na próxima aula, tá? Com muita mais clareza, definição de anagrama e tudo. Então,
que eu faço? Quando eu pego a palavra e mudo elas de posição, as letras de posição, cada vez que eu mudo, eu crio um anagrama diferente, tá? Aí eu quero que vocês observem uma coisa. A palavra raio, aqui, ó, ela aparece bem aqui, raio. Depois eu mudei o O e o I de lugar, ficou raio, ou raoi. Marilene, mas essas palavras aí não faz sentido nenhum na nossa língua. Não faz. Anagrama não é para ser lido. Anagrama é para ser analisado, tá? Então o que ele diz é quantas? Quantas? Marilene, quantas letras, quantos anagramas eu tenho aí? Não sei. Mas como é que a gente vai saber, Marilene? Cara, vamos lá. Eu vou montar a palavra raio. Eu preciso de quantas letras? Eu vou precisar de 4 letras. Raio, são 4 letras. Então eu escrevo aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui a letra 1, letra 2, letra 3 e letra 4. Letra 4. Marilene, então como é que eu vou fazer? Vamos lá. Cara, para mim botar a primeira letra, eu tenho quantas opções? Hein? Vou botar aqui no chat. Eu tenho quantas opções aí? Para mim botar a primeira letra, eu tenho 4 opções. Raio tem 4 letras. Exatamente. O Alan colocou 4 letras. Então, para a primeira posição, eu vou ter 4 letras. Marilene, eu já usei uma letra. Eu já usei o raio. Eu já usei o R. Eu posso usar o R de novo? Não, só tem um R. Então, se você usou, das 4 letras, você usou uma, então você já perde as opções. Então, era 4 letras, usei uma, sobrou 3. Eu usei outra, sobrou 2. Eu usei outra, sobrou uma. Então, para mim saber quantos anagramas a palavra raio precisa, ou consegue montar, é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 1, 24. Então, eu tenho 24 anagramas. Olha aí, o Rodrigo Melo já colocou 24. Concordo, bora contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Marilene, mas isso aí dá para fazer, cara. Dá para fazer. Pois faz aí um anagrama com 8 para tu ver. Para eu ter uma ideia, isso aqui aumenta tão exponencialmente que dá até medo. Por exemplo, um anagrama com 5 letras dá 120 combinações. Com 5 letras. Se fosse raios no plural, em vez de 24, eu teria 120. Se for uma palavra com 6 letras, em vez de 120, já vai para 720. Então, imagine uma palavra com 6 letras, por exemplo, eu não sei nenhuma palavra, porque tem que ter letras distintas. Mas entenda uma palavra aí com 6 letras, você teria 720 combinações. Para tu escrever isso, não é melhor fazer uma conta? Vamos para o exemplo 4. Diz o seguinte: D é o conjunto de números de 3 algarismos, unidade, dezena e centena, 3 algarismos, tá? Ó, 3 algarismos significa unidade, dezena, na realidade é centena, dezena, unidade, ok? Vai ser montado assim. Aí ele diz o seguinte: distintos, não posso repetir elementos, são distintos, formados a partir dos dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí ele coloca o D aqui, ó. Esse aqui é um dos números, 123, 124, 125, tem uma reticência aqui, e o último, 876. Marilene, aí ele diz: perceba que é trabalhoso obter todos os agrupamentos e depois contá-los. Há risco de esquecer ou repetir algum dos números. Já tinha dito isso antes. Nesse nosso caso aqui, a quantidade dá 336. Marilene, como é que a gente chega nesse número? Simples. Vamos usar o nosso método que a gente viu nas outros exemplos. Eu preciso de 3 posições, porque é 3 dígitos. Então, vou ter aqui 1, 2, 3. Aqui vai ser as unidades, aqui vai ser as dezenas, aqui vai ser as centenas. Sabendo disso, bora lá. Quantas opções eu tenho para as centenas? Aí, quando tu olha para as centenas, tu pode colocar qualquer um desses números, qualquer um. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 opções. Marileno, mas ele falou aqui que são números distintos. Então, você não pode repetir o que você escolheu. Você tem que colocar 8. Se você tirou 1,
sobra 7, tá? Aqui é 7. Se você escolher 2, sobra 6. Então, eu tenho aqui 8 vezes 7 vezes 6, que dá 336, ok? O Rodrigo já tinha colocado ali, é isso mesmo. Marilene, mas esse 6 aqui não podia ser um 5 aqui no final, não? Eu quero que vocês entendam que esse 6 não é esse dígito aqui. Não é isso aí. Esse 6 que está aqui não é esse 6 que eu marquei aqui em cima. Aqui são 6 opções de números. 6 opções de números. Fechou? Vamos seguir. Exemplo 5. Cara, esse exemplo 5 ele é clássico. Tá? Olha aí. Temos 3 cidades. A cidade X, Y e Z. Existem 4 rodovias que ligam a cidade X e Y. E existem 5 rodovias que ligam Y a Z. Partindo de X aqui, e indo até Y, de quantas formas diferentes eu posso chegar a Z? Né? E passando por Y, melhor dizendo. Né? Então, Marilena, aqui é clássico. É, clássico como? Eu não entendi. Vamos lá. Eu quero que você analise o seguinte. Se você for sair do X e ir até o Y, eu tenho quantas opções? Eu tenho a estrada 1, estrada 2, vou fazer assim. Estrada 1, estrada 2, estrada 3, estrada 4. Então, de X até Y, eu tenho 4 opções. Agora, do Y até o Z, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 opções. Marilene, então como é que eu posso montar meu caminho? Vamos lá que você vai montar uma rota. Então, para sair do X até o Y, aqui ó, de X até Y, você pode ir, vamos pegar aqui a estrada 2. Então, você pode pegar a estrada 2. E para sair do Y, aqui ó, até o Z, vamos supor que você vá pela estrada 5, então é B5. Então, uma das opções é A2, B5. Vocês concordam que eu posso fazer isso aqui, ó? A2, por que isso aqui mudou de cor? Ó, A2, B5. É uma das opções que eu posso fazer, ok? Marilene, mas eu tenho que montar isso aí tudinho? Não, aí eu vou apagar tudo aqui e vamos trabalhar com o que a gente tem no problema. O que foi que ele me deu no problema? Vamos lá? Ele me deu o seguinte, isso aqui mudou a tonalidade. Não. Ele me deu o seguinte, que do Y até o X é 4 opções, do Y até o Z, 5 opções. Então, nesse caso, como é que a gente faz? Bota bem aqui, ó. Primeira, segunda, vou fazer aqui no cantinho. Do X até o Y, ó, de X a Y, eu tenho 4 opções. E do Y até o Z, eu tenho 5 opções. Então, vai ser 4 vezes 5, 20. Então, tenho 20 opções. Ok? Beleza até aí? Então, é bem simples. Tá? Essa foi o quinto exemplo. Agora, vamos começar a resolver as questões. Aí, aqui, vamos começar com questões que eu vou colocar aqui. A primeira, o exercício resolvido aqui, a primeira, vai trabalhar com o que a gente chama de pequenas variações. Olha o que ele diz aqui na primeira. Primeiro aqui. Quantos números com 2 algarismos podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Marlene, você botou essa questão ali anterior. Botei não. Você acha que é a de lá, mas não é. Ok? Então, observe, e eu vou ler a 2. Bom? Quantos números com 2 algarismos, agora o que? Distintos, podemos formar com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a diferença da primeira para a segunda é que a primeira não tem a palavra distintos. Na segunda, já tem a palavra distintos. Ok? Então, o que acontece? Na primeira, eu posso repetir. Na primeira questão aqui, eu posso ter números tipo desse jeito e eu posso ter números desse jeito. Então, isso aqui é possível, porque são distintos, e isso aqui também é possível, porque não são distintos. Aí você diz assim, ah, professor, mas nesse caso aí, dessa questão 1 e da questão 2, na questão 1, melhor dizendo, não fala que pode repetir. Não, ela não fala que pode repetir, mas ela não diz que não pode. Então, você tem que partir desse princípio. Se a questão não proíbe, então pode acontecer. Se a questão proíbe, aí você tem que seguir. Tá bom? É aquele lance da lei que o Cláudio já deve ter dito. Se a lei prevê um crime, se você cometer, é crime.
Se a lei não prevê crime, se você cometer aquilo ali, não é crime, que a lei não previu. Então, só vai ser crime se tiver sob a luz da lei. Se está fora da luz da lei, ou na penumbra da ação, então não é lei, não é crime, ok? Então, nesse caso, na primeira questão, a gente tem primeira posição, segunda posição, unidade e dezena. Nesse caso aqui, eu posso repetir, porque a questão não proíbe, não tem restrições a isso. Então, o que eu faço? 8 possibilidades, e para a segunda, 8 também, que eu posso repetir. Então, 8 vezes 8, 64. Já na próxima, tem distintos, então eu não posso repetir. O número que eu escolher primeiro não pode ser segundo. Então, é o mesmo procedimento. O mesmo procedimento. A diferença é que aqui em cima eu tenho 8 opções agora, e aí eu excluo uma, fica 7. Nesse caso, 56. Tá bom? Acho que já tinham colocado aqui no chat. Já tinham colocado aqui no chat. Tá aí o Rodrigo colocou lá, ó, show de bola. É isso mesmo. Então, essa daqui é uma pequena análise do que tem restrição e do que não tem restrição. Tá bom? Show demais. Então, vamos para cá. Próximo. Eu estou indo ligeiro porque as questões são assim mesmo. Olha essa questão da moeda. Também clássica, tá? Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual é o número de sequências possíveis de cara e de coroa? Aí ele coloca aqui, use K para cara e use C para coroa. Marilene, como é isso aí? Eu não entendi, não. Uma moeda? Mas uma moeda não só tem cara e coroa, então só é duas. Só que ela é lançada 3 vezes. Aí você pensa assim, bem, se é lançada 3 vezes, então eu vou ter o seguinte, ó. Moeda 1 vezes moeda 2. Não vou nem colocar assim, lançamento 1, lançamento 2 e lançamento 3. Vamos contar isso aí. Bora. Cara, se eu lançar a moeda uma vez, quantas possibilidades eu tenho? A própria questão já diz, cara. Ou é cara ou é coroa. Então você só tem duas. Então lancei ela uma vez, eu só tenho duas opções, ou cara ou coroa. Aí eu peguei a moeda e lancei de novo. No segundo lançamento, quais são as possibilidades? Duas. E no terceiro lançamento? Ora, parece besteira? Duas. Pronto, então quanto é que dá isso? Isso vai dar 2 vezes 2, ou 2 vezes 2 vezes 2, isso dá 2 à terceira, 8 possibilidades. Tá? Marilene, se eu lançasse 4 vezes, então seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que daria 16. Bom? E se eu lançasse 10 vezes, aí seria 1024. E aí, meu filho, só aumenta, porque isso é uma estrutura exponencial. Aí só aumenta, tá bom? Só aumenta, o pau quebra aí no rumo de cima. Então, essa questão também é clássica da moeda, ok? Vamos para a próxima. Nossa aula aqui é desse jeito, é só mostrando os tipos de questões que aparecem aí para a gente resolver nessas provas loucas aí da vida. Então, ela diz o seguinte, 4 atletas participam de uma corrida. Quantos resultados existem para o primeiro, segundo e terceiro colocado? Marilena, agora eu tenho 4 pessoas e eu preciso organizar elas de modo que seja primeiro, segundo e terceiro colocado. Concordo. Pessoas, eu posso repetir? Olha a restrição natural que a gente chama. Isso aqui é restrição natural. O cara que ganhou em primeiro também pode ganhar em segundo? Se pergunte, porque quando você analisa isso, você pensa, opa, peraí, mas eu posso botar 4 pessoas na primeira posição? Mas para a segunda posição eu já não tenho 4, porque se o primeiro já ganhou, só sobrou 3 para o segundo colocado. Então isso é uma restrição natural, o próprio problema restringe, tá? É a mesma coisa eu dizer assim, quantas pessoas tem na sala de aula hoje? Cara, não pode ter um número quebrado. Eu não posso ter 27,8 pessoas, não tem isso. Ou é 27 ou é 28. Então, o próprio problema já restringe naturalmente. E aí, mais uma vez, o aluno tem que ler, interpretar e saber disso. Isso tem que ser sensitivo ao aluno. Tá? No nosso caso aqui, bem simples. Primeiro, segundo, terceiro colocado? Eu já sei, o Marilene me ensinou. Faz assim, ó. Ó, aqui é o primeiro colocado, aqui é o segundo colocado, aqui é o terceiro colocado. Então, como é que eu faço? Cara, se são 4, cadê? Onde é que diz, ó? São 4 atletas, então para a primeira posição eu vou ter 4 opções. Alguém vai ganhar. Então é 4 opções. Se alguém ganhou, para a segunda colocação só sobra 3. E para a terceira colocação só vai sobrar 2 elementos. Então eu vou ter 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então eu tenho 24 possibilidades de pódio. Tranquilo, essa questão é linda.
Vamos para a próxima. Não vamos perder tempo, não. Questão 4. De quantos modos 3 pessoas podem ficar em uma fila indiana? Marilene, 3 pessoas ficar numa fila? Cara, vamos lá. Se eu quero uma fila, geralmente a fila é alguém está em primeiro, alguém está em segundo, alguém está em terceiro. Tem diferença nisso? Vamos lá. Está aqui a minha fila. Ó. Todas as questões são montadas desse jeito. Posição 1, posição 2 e posição 3. Quantas pessoas pode estar na posição 1? Se eu só tenho 3 pessoas, então para a posição 1 eu tenho 3 pessoas possíveis. Aí lá tá, lá o João já está em primeiro. Sobrou quantas pessoas para a segunda posição? 2. Sobrou quantas pessoas para a terceira posição? 1. Só isso, Marilene? Só isso. Então é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. Então eu tenho 6 opções. Ah, Marilene, eu não acredito não. Então bota Antônio, Bruno, Carlos. Primeira posição. Eu posso ter Antônio, Carlos e Bruno. Tá aí a segunda. Eu posso ter Bruno, Antônio e Carlos. Tá aí a terceira. Eu posso ter Bruno, Carlos e Antônio. Tá aí a quarta. Eu posso ter Carlos, Bruno e Antônio. Tá aí a quinta. Eu posso ter Carlos, Antônio e Bruno. Tá aí a sexta. Faça outra. Só existe isso aqui. Ok? O Evaí Chaves colocou. E aí, Evaí, beleza, cara? O Evaí colocou assim: isso é um fatorial. Concordo, Evaí. E eu não sei se o Evaí chegou bem no começo da nossa aula, mas vou ter a próxima aula, Evaí, que eu vou gravar e postar para vocês, vai ser só fatorial. Hoje a gente está resolvendo de forma intuitiva. Essa aula de hoje é de forma intuitiva, tá? Aí o Evaí colocou isso é fatorial, de fato, Evaí, isso é um fatorial. Mas a gente vai ver fatorial na próxima aula e a gente vai saber usar ele bem aqui. Show? A próxima. Vamos que aqui tem questão, não se acaba não, negado. Um homem vai a um restaurante disposto a comer só um prato de carne e só uma sobremesa. O cardápio oferece 8 pratos distintos de carne e 5 pratos diferentes de sobremesa. Observe que essa questão ele falou dos pratos de carne, ele chamou de distintos. E o prato de sobremesa ele chamou de diferente. Tá? Não faz diferença. É só isso aí mesmo. Distinto e diferente é a mesma coisa. De quantas formas ele pode fazer essa refeição? Cara, vamos lá. O que, que ele quer? Ele quer carne e quer sobremesa. É isso que ele quer. Então combine carne e sobremesa. Está aqui. Carne vezes sobremesa. Quantas carnes ele tem? 8. Quantas sobremesas ele tem? 5. Marilene, mas ele falou aqui que era distintos e aqui também distintos. Concordo. Isso é natural. Você não, eu quero picanha e o outro eu quero picanha. É a mesma coisa. O outro eu quero pudim, o outro eu quero pudim, é a mesma coisa. Então são diferentes entre si. Pronto, 4 vezes 5 ou 5 vezes 8, 40, morreu a questão. Tá? Acabou. Próximo. Viu como é ligeiro? Até agora, a única coisa que eu usei foi multiplicação, não foi? Se ligou? Só multiplicação, é só isso aí mesmo. E olha o tanto de tipo de questões que a gente tem, tá? Uma moça possui 5 blusas e 6 saias. De quantas formas ela pode se vestir usando, óbvio, uma blusa e uma saia, tá? Marilene, mas eu conheço gente que veste 2 blusas. Bem, depende de que tipo de blusa você está falando. Pode ser uma camisetinha por cima e um blazer por baixo, um blazer por cima. Pode ser um top e depois bota uma regata. Depende do show aí que você queira, né? Nesse caso, é 5 blusas e 6 saias. O que, que eu faço? Marilene, isso aí tá fácil demais, cara. Blusa e saia. É só isso aí mesmo? Tu tem certeza que essas questões é só isso? É só isso. O princípio fundamental de contagem é isso. Mas lá na frente vai começar a mudar um pouquinho. Você liga? São 5 blusas e 6 saias. 5 vezes 6, 30. Acabou a questão, é só isso mesmo. Bom? Marilene tem restrição? Tem. Por exemplo, eu tenho 5 blusas e 6 saias. Eu tenho uma blusa azul e uma saia azul. De quantas formas diferentes ela pode fazer essa combinação, de modo que ela nunca use a saia azul e a blusa azul juntas. Aí já é uma outra coisa, tá? Tem várias, eu posso meter aqui 20 restrições nessa questão. Por enquanto, é uma aula introdutória, então é interessante que você apreenda o conhecimento
de forma bem básica, que é a nossa ideia hoje. Okay? 7. Bora para 7. Num banco de automóvel, o assento pode ocupar 6 posições diferentes e o encosto 5 posições. Né? Independentemente da posição do assento, combinando assento e encosto, quantas posições diferentes esse banco pode assumir? Marileno, não entendi essa questão não. Bem, se você não dirigir, provavelmente essa questão vai ficar complicada para você. Mas vamos lá. Um banco é formado da seguinte maneira. Um banco de carro, ele tem o assento, onde o cara se encosta, e onde ele senta a bunda, e ele tem um encosto onde ele bota as costas. Então aqui é a bunda e aqui é as costas. Melhorou agora? Bunda e costa. Aqui na bunda, ok? É o assento. E esse assento, ele pode ter 6 posições. O cara pode regular o banco em 6 lugares diferentes. E o encosto, você pode ir para frente e ir para trás em 5 posições. Então, o que você vai ter aqui? Simples. O assento e o encosto. O assento, ele me disse que são 6 e o encosto 5. 5 vezes 6, 30. Acabou. Eu tenho 30 opções para regular o meu banco. Tá? Ficou clara essa questão, né? Mesma coisa da outra, mesmos números, só que um contexto totalmente diferente. Beleza? Vamos para o próximo. Questão 8. Vale, Marilene, está muito ligeiro. Tá, eu gosto assim. Olha essa questão clássica. Cara, essa questão é muito massa. Eu ia copiá-la 2 vezes, mas eu preferi não. Ela diz o seguinte. Um edifício tem 8 portas. De quantas formas, eu vou marcar aqui, 8 portas. De quantas formas uma pessoa pode entrar no edifício e sair por uma porta diferente? Diferente da que ele usou para entrar. Então, vamos lá, Marilene, como é que eu vou responder isso aqui? Vamos lá. Primeira coisa que tu vai fazer é fazer o nosso esqueminha. Entrar, sair. Tá aí. Bora lá. Tu tem quantas opções para entrar? Tu tem 8 portas para entrar, cara. 8. Tu pode sair por qualquer porta? Eu vou sair por qualquer porta. O prédio é meu? Não. A questão está restringindo. Você vai sair, mas não pode sair pela porta que você entrou. Marlene, mas eu não sei a porta que eu entrei. Não interessa. Tu entrou por uma. Então tu tinha 8 opções quando tu chegou na frente do prédio. Mas quando tu sai, tu não tem mais 8. Você só tem 7. Então é 8 vezes 7, 56. Marilene, se ele não fala diferente, eu posso entrar por qualquer porta e sair por qualquer porta. Então, 8 vezes 8, 64. Show? Tranquilidade total. Questão 9. Isso aqui é só questão exemplo. Eu ainda nem cheguei nas questões de concurso não, viu? Então, bora. Num concurso de 12 participantes, se nenhum puder ganhar mais de um prêmio, de quantas maneiras poderão ser distribuídos o primeiro e o segundo prêmio? Marilene, como assim? Vamos marcar, cara. Vamos escrever. Primeiro prêmio vezes segundo prêmio. Eu tenho quantas opções para o primeiro prêmio? Cara, no primeiro prêmio eu tenho 12 participantes. Marilene, o segundo prêmio o cara pode ganhar também? O segundo prêmio, vale Deus. Eu mexi aqui, peraí, deixa eu voltar aqui. O segundo prêmio, a pessoa que ganhou em primeiro, pode ganhar também? Não. Está aqui, explícito. Se nenhum puder ganhar mais de um prêmio. Então, o cara que ganhou não pode ganhar de novo. Está restringido aí no problema. Tá? Então, se um ganhou, sobra 11. E aí, 11, 10 não, desculpa. 12 vezes 11, 132. Então, temos 132 possibilidades. Show? Próxima. O negócio aqui tá ligeiro hoje. Bora, negado. De quantas formas podemos responder 12 perguntas de um questionário cujas respostas são sim ou não? Valha-me Deus do céu, como é isso aí? Eu tenho 12 perguntas e cada pergunta você tem 2 opções, ou sim ou não. Marilene, como é que eu faço isso? Cara, eu já te disse como é o esquema.
Quem é que eu vou combinar? Sim ou não. E sim ou não vai estar onde? Nas perguntas. Então, eu vou ter aqui, ó, pergunta 1 vezes pergunta 2 vezes pergunta 3. E aí eu vou pergunta 12. Aí eu vou colocar as opções. Na pergunta 1 pode ser o quê? Na pergunta 1 pode ser o quê? Sim ou não? Então, são duas opções. Na pergunta 2 pode ser o quê? Sim ou não? Então, 2. Na pergunta 3 pode ser o quê? Sim ou não? Então, 2 também. E eu vou levar até a última pergunta. E a última pergunta pode ser o quê? Sim ou não? Então, bota 2. Marilene, como diabo é isso aí? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? 12. Então, você lembra da moeda? Eu tinha cara e coroa, cara e coroa, cara e coroa, cara e coroa. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 12 vezes. Então, isso aqui é 2 elevado a 12. Eita, diabo, dá muito, hein? 2 elevado a 12 dá. Dá 4.096 possibilidades. Brutal, tá? Por isso que esses exemplos são bons, tá? Imagina uma prova de 20 questões da CESP. Sim ou não? O Cláudio chega a estar se coçando aí. Fica 2 elevado a 20. Meu amigo, isso é absurdo a possibilidade que dá de acerto e de erro, tá? E tu imagina uma nossa do ensino médio, 20 questões com 5 opções em cada. Fica 5 elevado a 20. Meu amigo, só a primeira, 5 vezes 5, já dá 25 opções. Brutal, tá? Então vamos lá. Primeira questão, essa daqui caiu para atendente dos Correios, tá? Ela diz o seguinte, ó. A quantidade de números de 3 algarismos distintos que podemos formar com 1, 3 e 6. A gente já até resolveu essa questão, só que com outro contexto, tá? Aí, a partir de agora, eu vou só aplicar, eu vou só resolver mesmo, não vou mais desenhar, não. Só resolver. São 3 algarismos distintos. Então, para a primeira opção, eu tenho 3 opções. Vezes. Como são distintos, eu não posso repeti-los. Então, não tem repetição. Então, eu só posso usar 2. E para a última posição, eu só vou poder usar 1. Então, é 3 vezes 2 vezes 1, 6, que o gabarito. Gabarito de dado. Show? Tranquilidade total. Lembrando que, só para a gente esclarecer, aqui vai ser unidade, dezena e centena. Eu não preferi colocar, tá bom? Não vou mais colocar isso aqui. A partir de agora a gente vai resolver direto, a não ser que seja um problema específico, ok? Segunda questão de concurso. Essa questão tem um textozinho base e tem 3 questões perguntando sobre ela. Que da CESP, né, galera? A CESP é assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês como é a CESP. Para a codificação de processos, o protocolo utiliza um sistema de 5 símbolos, ó, 5 símbolos, fica atento, sendo 2 letras de um alfabeto qualquer com 26 letras e 3 algarismos escolhidos entre 0 e 9. Uma placa de carro, só que aqui são 2 letras e 3 algarismos. Supondo que as letras ocupem sempre as 2 primeiras posições, por que ele está dizendo isso? Porque se ele não colocar isso aqui, eu posso botar a letra em qualquer lugar. E já é uma outra restrição. Aqui ele já está dizendo, olha, as letras têm que ser as 2 primeiras. E óbvio que os números os 3 últimos. Aí ele diz, julgue o item a seguir. O número de processos que podem ser codificados por esse sistema é superior a 650 mil. Aí você diz, Marilene, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso aí? Tu não explicou, não. Eu expliquei. Eu tenho 2 letras. Então vai ter aqui, ó, letra 1 e letra 2. Depois eu vou ter 3 números. Onde é que ele diz isso? Está aqui, ó, 3 números. Então aqui é o número 1, número 2 e número 3. Vamos lá, vamos fazer a conta. Eu tenho quantas opções de letras? 26. Em algum momento aí ele falou que a letra não pode se repetir. Ele falou em algum momento aí que as letras são distintas. Em nenhum lugar ele falou distinto. Então, se em nenhum lugar ele falou distintas, é 26 também. Os números de 0 a 9 são 10 opções. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 10 opções. Se eu começar do 0 e contar até o 9, são 10 opções. Então, os números também eu posso repetir. Agora ficou 26, 26, 10, 10, 10. Ora, 26 vezes 26 dá 676. E 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. Aí eu faço essa multiplicação
dá 676 mil, ok? A pergunta dele é superior a 650? É. Então a questão é verdade. Olha a CESP aí brincando com nós. Show? Bom, que diz o seguinte, o número de processos, a redação lá em cima é a mesma, tá? O número de processos que podem ser codificados por esse sistema utilizando-se letras iguais nas duas primeiras posições de um código é superior a 28 mil. Marlene, letras iguais? É. Agora, o que ele quer? Olha a restrição que ele está dizendo. Ele quer assim, códigos assim, ó, A e o número, B, número, C, número. E aí vai até o Z, número. Vou até fazer assim, ó. Z, número. Quantas eu tenho desse jeito? Quantas? Eu tenho 26 opções, cara. Observe que agora as letras têm que ter igual. Letras iguais. Então, eu não tenho mais duas letras. Eu vou entender que esse AA é só uma coisa, BB uma coisa, ZZ é uma coisa. Então, eu vou ficar assim, ó. Vou ter aqui letra 1 e 2 juntas. Letra 1 e 2 juntas. Aqui, número 1, número 2, número 3. E aí eu vou ter aqui letras juntas. Eu vou ter 26 opções. Eu vou ter AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG e aí vai. Então, opções juntas são 26. Porque elas estão agrupadas agora. Eu estou entendendo que o A e B estão amarrados. Aí aqui sobra 10, 10 e 10. Cara, eu já sei que isso aqui dá 1000. Então, 26 vezes 1000 dá 26 mil. Aí ele diz que é superior a 28. Isso é o quê? Falso. Então, a nossa questão aqui é falsa. Olha a CESP brincando com nós. Beleza até aí? Ok? Como essa aula está sendo gravada, cara, do jeito que está aqui, eu não vou nem editar. Do jeito que eu gravei aqui, eu vou botar no YouTube. Tá? Então, se você sentiu dificuldade, vai no YouTube. E se você está aqui no YouTube porque sentiu dificuldade, volta a questão e lê de novo. Conselho, volta lá para o começo, bem direitinho. Questão 4. O número de processos que podem ser codificados por esse sistema de modo que cada código não haja repetições de letras e algarismos. Agora eu não posso repetir. Eu não posso repetir letras, não posso repetir números. Ok? Não posso. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Letra, aqui ó, letra 1, letra 2, número 1, número 2, número 3. Tenho quantas letras? 26. Posso repetir? Não, não posso repetir. Então, se eu usei uma, sobra 25. Show. Números. A primeira opção, 10 números. Usei um dos 10. Se eu já usei um, não posso repetir. Então, sobra 9 e depois sobra 8. Fechou isso aí? Ah, Marilena, agora eu saquei a parada. Então, vamos lá. Aqui nessa primeira, 26 vezes 25, 26 vezes 25 dá 650, se não me engano. E 10 vezes 9 vezes 8 vai dar 720. E aí eu pego 650 vezes 720. 650 vezes 720, isso dá 46.800. Eu posso até estar enganado. Eu resolvi essas questões muito rápido já hoje, de madrugada. Mas eu acho que dá isso aí. Vou só conferir. Eu vou conferir. A conferência aqui é 650 vezes 720. 48. Falta um zero aqui. É 468 mil. Exatamente, pronto. Aí ele pergunta se é superior a isso aqui, ó. Se é superior a isso aqui. Então, esse valor é superior? Não, falso. Ok? Falso, falso, falso. Pronto. Então, vamos lá. Questão 5 também tem um outro texto base, também na CESP. E aí a questão aqui é sim ou não, tá? Olha, a questão diz o seguinte, ó. Com base nas informações sobre permutação, Marileno, você disse que permutação vai ser uma aula mais na frente. Mas essas questões aqui dá para a gente resolver sem precisar de permutação. A gente vai aplicar o PFC.
Julgue as questões relacionadas aos anagramas da palavra valor. Olha o que ele me diz. O número de anagramas distintos é inferior a 100. Vamos lá. Como assim anagrama, Marilene? Vamos lá. A palavra valor tem quantas letras? 5. Então eu vou ter 5 opções aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bem aqui, 5 opções, ó. 5 opções. E aí eu faço o quê? Vamos lá. Para a primeira letra, eu tenho 5 opções de letra. Valor tem 5 e são diferentes entre si. Então eu boto 5. Já usei uma, sobra 4. Usei 2, sobra 3. Usei 3, sobra 2. Usei 4, sobra 1. Então é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120 opções. 120 anagramas. Tá? Aí eu te pergunto, isso é verdadeiro ou falso? Porque ele disse que isso que ele pediu é inferior a 100. Se é inferior a 100 e eu achei 120, então isso aqui é falso. Ô CESP, não brinca comigo. Vem, questão 6. Mesmo tema, redação. Agora, a mesma redação da questão. Agora ele diz o seguinte, ó. O número de anagramas distintos que começam com VL é igual a 6. Marileno, questões que começam com VL. Certo. Então eu quero questões que começam assim. Por exemplo, VL, aí, AOR. Pronto. Isso aqui vale. Marilene, se começar com LV, AOR, vale? Porque isso aqui também é um anagrama. Vale? Não, não vale. Por quê? Porque ele pede VL. Se ele colocasse VL em qualquer ordem, então a de baixo também valeria. E aí eu teria que fazer todas com VL e depois todas com LV. Nesse caso, não. Só vale anagramas desse tipo. Marilene, como é que eu vou fazer isso? Cara, você vai entender que VL agora é uma coisa só. Eu não tenho mais 5 letras. Agora eu tenho 4. Beleza? Agora eu tenho 4. Marilene, como é isso aí? Ora, se eu tenho 4... Cadê? Se eu tenho 4 letras, então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Tá bom? Então vamos lá. VL vai vir para cá, ó. VL. Quantas combinações de VL eu tenho? Só tem uma, cara. Só uma opção. Agora tu combinou VL. Te pergunto, sobrou quantas letras? Tu tinha 5. Combinou VL. Sobrou quantas letras? 3. Porque VL não pode repetir, porque elas não são repetidas, não tem letra, não tem V a mais, não tem L a mais. Então eu vou ter aqui uma combinação VL, e aí das 5 letras, eu já escolhi 2. E aí agora fica 3, 2, 1. 1 vezes 3 é 3, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Aí ele diz que essa combinação é igual a 6. Verdade. Então, CESP aqui, verdade. Ok? Show, hein? Essa questão. Bora para a próxima. Ainda falando sobre a palavra valor. Olha o que ele diz. O número de anagramas distintos que começam e terminam por vogal é superior a 15. Opa, Mário, calma aí. Deixa eu entender. Lembra da interpretação? Começam e terminam por vogal. Então, vamos lá. Anagramas distintos que começam e terminam com vogal. Começa e termina com vogal. São 5 letras. Vamos lá. Escreve aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Bora lá. Para início aqui, ó, para iniciar, eu tenho quantas opções para o início? Tem que ser uma vogal. Aqui tem que ser uma vogal e aqui tem que ser uma vogal. Aí vamos lá. Quantas vogais eu tenho? 2. A e O. Então aqui eu tenho 2 opções para começar. Ou eu começo com A ou termino com O. Mas se eu começar com A, eu tenho que terminar a palavra com O. Se eu começar com O, eu tenho que terminar a palavra com A. Então, se eu escolhi das 2 vogais, eu escolhi uma para a primeira posição, aqui para a última só vai ser uma. E aí sobrou quantas letras? Eu escolhi uma. 2 opções, melhor dizendo, e para a última vogal, uma. E aí sobra quantas? Cara, a primeira já foi escolhida, a última já foi escolhida. Sobra 3 letras. Então vai ser 6, ou 6,
3 letras restantes, depois eu escolho mais uma, sobra 2, e aí só sobra uma. Então, vogais eu uso na primeira e na última letra, então só sobra 3. L, R e V. 3, 2, 1. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1 vezes 1, 12. E aí ele diz que é superior a 15. Falso. Viu? Senhora CESP UNB. Falso. Ok? Claudinho, eu acho que dá tempo de eu terminar às 10, cara. Falta 8. Eu sei que as outras aqui são um pouco maiores na leitura, mas não são difíceis, não. Então vamos lá. Eu tenho 66 pessoas na sala. Pessoal, bom dia. Pessoal que está chegando agora. Estamos terminando a aula de matemática. Vamos que vamos. Vou ler aqui rapidinho. Essa daqui também é da CESP, também é sim ou não, tá? Essa da CESP aqui também é sim ou não, a questão 8, que vai dizer o seguinte. Considere as senhas dos correntistas de um banco sejam formadas por 7 caracteres, né? 3 são letras, 3 são letras, e escolhidas entre 26 do nosso alfabeto, e 4 são números de 0 a 9, tá bom? Neste caso, a quantidade de senhas distintas que podem ser formadas, de modo que todas essas letras, de modo que já é a restrição, de modo que todas elas tenham a letra A na primeira posição, bom? E o algarismo 9 na primeira posição dos números. Ele diz que isso é superior a 600 mil. Então, observe o que ele quer. Você vai montar uma senha da seguinte forma. Letra 1, letra 2, letra 3. Está aqui, ó. Se liga. Depois, número 1, número 2, número 3, número 4. 7 caracteres. Aí ele coloca a restrição. Quantas ele quer, quantas você pode montar, de modo que a primeira seja um A. Então, aqui na primeira letra, aqui, tem que ser um A. Quantas opções eu tenho de A? Cara, eu só tenho uma opção de A. Uma. Aí, eu vou considerar para a segunda letra quantas? Bem, se ele falar que os caracteres têm que ser distintos, então vai ser 25 e 24. Mas se os caracteres não forem distintos, a senha completa é que tem que ser distinta, então vai ser 26, 26, que é o nosso caso. 26, 26. Observe que em nenhum momento aqui ele fala que os caracteres têm que ser distintos. Ele fala que a senha completa tem que ser distinta. De fato, tem que ser distinta. Os números, para colocar os números, ele me disse que o 9 tem que ocupar a primeira posição dos algarismos. Então, aqui na primeira opção de número, aqui, eu só posso ter o 9. Então, só é um número. E aí, me sobra para a segunda posição. Se era 10 algarismos, vai sobrar 9, depois sobra 8, depois sobra 7. Ok? Será que é assim mesmo? Será que é assim? Ele disse que os algarismos têm que ser distintos? Ele não fala isso, tá? Se eu fizesse isso aqui, o número que eu usar na primeira, eu não posso usar na segunda. E ele não fala sobre isso, tá? Então, esse aqui pode ser 9 e aqui pode ser 9. Lendo o problema de novo, considere que as senhas dos correntistas de um banco sejam formadas por 7 caracteres. 3 números e 3 letras. 3 números e 3 letras e 4 números. Neste caso, a quantidade de senhas distintas que podem ser formadas de modo que a única restrição é eu começar com A e começar com 9. Tá? Então, vai ficar 26 vezes 26, que eu não sei quanto é que dá isso aqui, eu vou ter que fazer aqui na conta. Vou fazer aqui rapidinho. 26 vezes 26 é um quadrado perfeito, vai dar 600 e alguma coisa. Eu vou fazer, negada, porque eu não me lembro não. Dá 676 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Dá 9 elevado a 3. Vai dar 729. E aí eu pego 729 vezes 676. Isso vai me dar 492.804, tá? E ele me diz que o valor vai ser superior a 600 mil. Então, isso aqui é o quê? Falso, senhora UNB. UNB mesmo, CESP UNB. Falso, ok? Show? Essa questão também é boa. Grande, mas é boa. Olha a outra, para a gente fechar aqui. É a penúltima, tá? Claudinho, aguenta aí. Turma, eu sei que eu estou passando, extrapolando aqui, mas aguenta aí. Considere que, para a final de determinada maratona,
tem se classificado 25 atletas que disputarão medalhas de ouro, medalhas de prata e medalhas de bronze para o terceiro colocado, né? Medalha de bronze. Desta forma, não havendo empates, ou seja, uma maratona não pode ter empates, e nenhuma dessas colocações, né? A quantidade de maneiras diferentes de premiações com essas medalhas será inferior a 10 mil. Isso aqui é uma afirmação, lembra? Ele está trabalhando com questão de sim ou não, verdadeiro ou falso. Ele está afirmando. A gente pode contestar ou não. Então são três opções. Eu vou ter isso aqui, ó. Olha como é simples. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. Bora. Para o primeiro colocado, eu tenho 25 atletas. Então posso ter 25. Para o segundo colocado, o primeiro já foi, 24. No terceiro colocado, os dois primeiros já foram, 23. E aí eu faço 25 vezes 24 vezes 23, eu acho que dá 13.800, exatamente, 13.800. E aí ele diz que vai ser inferior a 10 mil. Então isso aqui, senhora CESP-UNB, é falso, ok? Show, CESP-UNB. E a última da nossa lista é essa daqui, bem pequenininha também. Também na CESP-UNB, que diz o seguinte: com os algarismos 1, 3, 5 e 7, admitindo-se repetições, olha aí, agora eu posso repetir. É possível formar 60 senhas de 3 algarismos. Bem, se eu posso repetir, bora lá. 3 algarismos. Então eu vou ter aqui número 1, número 2, número 3. Aqui, ó. O que eu vou fazer? Para o número 1, eu tenho 4 opções. Eu posso botar o 1, o 2, o 1, o 3, o 5 e o 7. 4 opções. Já para a posição 2, ele admite repetir. Marileno, como assim repetir? Então, se eu escolhi o 3 para a primeira posição, eu posso botar o 3 de novo. Então, se ele admite repetição, então aqui volta a ter 4 opções. Marilene, e a terceira? A terceira também, eu posso repetir. Também são 4 opções. Então, eu tenho 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui é 4 ao cubo. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Então, eu vou ter 64 opções. Ele diz que vai ser, ó, é possível formar mais de 60 senhas. De fato, é verdade, senhora CESP-UNB. Show? Próxima aula vai ser uma aula não virtual de fatorial. Valeu, turma!